Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Manda mensagem no grupo, amor, avisando. No grupo. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula hoje, gratuita. Vamos falar sobre um assunto muito interessante para todo mundo, né? Quais são os inimigos da perda de peso? Vamos esperar a Rafa entrar. Ó, o Rafael entrou. Boa noite. Olá. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a Rafa, pessoal. Hoje, mais uma aula gratuita da nossa maratona Descomplicando o Emagrecimento. Hoje vai ter muita dica, então fiquem aí, vai ter muita surpresa, muita coisa boa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Boa noite, Alex. Seja muito bem-vindo. Vamos esperar a Rafa, pessoal. Ela já tá entrando, a gente já começa, tá bom? Zenilda, boa noite. Oi, Rafa. Vamos adicionar aqui. Tudo bem, Zenilda? Muito frio aí em Peruíbe? Oi, Oi, Rafa, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Um friozinho, né? Mas tá tudo bem. Nossa, você tá com muito frio, né? Que você tá até de cachecol? Eu sou friorenta, né? Minha casa é Gente, gelada, então. aqui a minha casa não é tão fria que nem a sua, mas não chego nem perto desse frio que você sente aí, não. Nossa, eu tô toda encapotada, pelo amor de Deus, eu tô congelando aqui. Ai, tomara que a minha internet colabore hoje, né, gente? Que eu consiga ficar aqui até o final. Ah, vai dar tudo certo. Ontem a gente conseguiu quase tudo, hoje vai ser melhor, né? Isso aí. Edma entrando. Oi, Edma, tudo bem? Estamos esperando só mais um Pessoal, boa tiquinho o pessoal noite. A entrar. Carmen. Oi, Carmen. Carmen, querida, boa noite. Carmen não tá perdendo uma, a Edma também, né? Pessoal firme e forte aqui com a gente. A Lu também tá aqui, que tava ontem. A Zenilda. Ai, boa noite, Lu. Sobre o que que nós vamos falar hoje, pessoal? Um assunto muito, muito importante, né, Santi? É. Quais são os inimigos do emagrecimento, pessoal? Aonde será que vocês estão errando, hein? Quem ainda não tá com acompanhamento das Nutris? Claro, quem tá com a gente tá acertando, tenho certeza. Acho bom, senão vai levar bronca da Nutri. É, prestem atenção, quem tá com a gente tem responsabilidade dobrada. Exatamente. E a nossa jornada inteira tá voltada para o emagrecimento. Todo mês a gente faz aqui uma jornada para vocês e cada mês a gente traz mais temas, né? Então continuem com a gente que amanhã às 16 horas a gente vai ter mais uma aula para vocês. É, não se confundam, amanhã a live é às 16. Então é importante vocês estarem aqui. E amanhã também tem mais um tema muito bacana que vocês vão gostar. A gente pegou assim as principais queixas, né? O que a gente mais vê aí de dificuldade e a gente colocou nessas lives para poder ajudar vocês ao máximo, que é o nosso papel aqui com as lives. Exatamente. E aí a gente tem também uma senha que a gente está falando aí. Cada dia a gente fala uma senha. Então vocês anotem essa senha para falarem pra gente. A gente vai dar um mega presente para vocês. Isso aí, pessoal. E não se esqueçam, a cada dia tem uma senha. Então, assim, quem não pegou a senha ontem,
a live ficou gravada no Insta da Rafa e também tem live lá no YouTube. Então dá tempo de assistir. O importante é vocês assistirem, anotarem a senha e mandem pra gente. Pode mandar no último dia todas as senhas, tá valendo. Mas se deixar para o último dia, vocês esquecem. Então, lembrando, quem completar as 3 palavras, né? A frase completa que a gente quer, vocês vão concorrer a uma mentoria exclusiva com a gente. Então, olha que presente bacana. É isso aí. Vão mandando as perguntas também, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação à perda de peso, emagrecimento ou alguma coisa que a gente vai falando aqui, podem ir colocando as dúvidas que a gente vai tentando responder, tá bom? Isso aí. Se tiverem dúvidas, já mandem aí que a gente vai ficando atento e meu assistente tá anotando aqui. É bom que você tem um assistente que ajuda a gente, porque é difícil às vezes ficar lendo tudo, né? Não, a assistente aqui é porreta. Tá certo. Gente, por que será que tantas pessoas tentam emagrecer e não conseguem perder peso? Onde será que essas pessoas estão errando? O que você acha, Sandy? Existem muitos erros, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, um deles está relacionado com o histórico da vida do paciente. Então, eu recebo muitos pacientes que chegam com históricos de dietas malucas, já fizeram de tudo, né? Já tomaram shake, já fizeram a dieta da lua, a dieta da amiga, a dieta da proteína, e foram fazendo dietas ao longo da vida, onde essas dietas fizeram com que elas perdessem mais massa magra, perderam musculatura e aí engordaram o triplo depois de terminar essas dietas. E aí, o que acontece? Essa massa magra que foi embora, ela deu lugar para gordura. Porque quando a gente engorda, não engorda a massa magra, engorda a gordura, né? E aí, que tá, conforme o tempo vai passando, a dificuldade de emagrecer fica cada vez maior. E aí, até quando a gente faz exame de bioimpedância na clínica, tanto eu quanto a Rafa, a gente faz essa análise de quanto tá a sua massa magra, né? Quanto que ela sofreu ao longo dos anos com todo esse processo aí de dietas malucas. É complicado, né? O que eu sempre percebo, né, na maioria das pessoas, é essa busca pelo milagre, né? Essa busca incessante por alguma coisa do milagre, né? Então, tem ano que foi o chá verde, que era um milagre, depois foi goji berry, depois a chia. Olha, fulana emagreceu comendo chia. É sempre essa procura por uma coisinha milagrosa. Então tem os chás, né? Chás milagrosos aí, entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que não tem milagre, né? Então tem esses shakes que o pessoal vende. Então tudo isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque você até pode ter Sim, uma perda de peso ali naquele momento, mas depois vai acontecer o que a Sandy explicou. Você vai perder massa muscular e vai ter um reganho de peso e no lugar da massa vai vir a gordura. Né? Então não adianta, não tem. A gente dá o caminho, nós nutricionistas a gente dá o caminho para vocês percorrerem, mas não adianta tentar pegar um atalho. Isso só acaba atrapalhando exato. cada vez mais. E tem ainda as pessoas que tomam medicamentos. Então a pessoa ela emagrece muito rápido, né? E essa perda de peso, ela acontece por conta da depressão da massa magra. A massa magra foi embora. E o pior disso tudo, qual que foi a causa dessa pessoa engordar? Foi por comer demais? Foi uma questão metabólica, endócrina, né? Existem vários motivos dessa pessoa engordar. O remédio, ele mascarou o motivo, né? Então, ele fez a pessoa emagrecer, mas a causa, ela continua lá. Então, a pessoa, quando ela termina, ela para de tomar um remédio, vai engordar o dobro, o triplo, porque a causa não foi resolvida. Então, se foi um problema Exatamente. hormonal, a causa vai continuar lá. Quando ela parar com o remédio, não vai adiantar nada. Assim, lembrando que, claro, existem situações em que a pessoa precisa sim tomar remédio, né? Mas isso deve ser feito aí com acompanhamento de um bom médico para ele avaliar qual que é. Igual a Sandy falou, às vezes é o problema hormonal. Então, às vezes, a medicação precisa ser voltada para isso. Às vezes, a pessoa tem um problema com resistência à insulina,
não consegue controlar mesmo fazendo uma dieta adequada. Então precisa entrar com a medicação, mas não é uma coisa aleatória, uma coisa que todo mundo, não existe um remédio que todo mundo toma e que vai emagrecer. Isso não existe, né? As causas são multifatoriais. A gente não tem uma causa só para obesidade. Então é isso que precisa entrar na cabeça de vocês para parar um pouco com essa busca pelo milagre, né? É. E às vezes eu vejo assim, vou falar uma coisa até meio polêmica aqui, né? Mas precisava entrar também um pouco na cabeça de alguns médicos. Porque eu, por exemplo, pego alguns casos de pacientes vindo com prescrições muito complicadas. Então, uma paciente que já é depressiva, tomando um remédio que deprimiu ainda mais, e esse remédio ainda também detona com o intestino, essa paciente já tinha problemas intestinais. Então, assim, a pessoa acaba que ela toma um remédio, ela vira um zumbi, né? E graças a Deus que essas pessoas chegam pra gente conseguir corrigir isso. Então, a solução, o remédio ele pode vir como um auxílio em alguns casos, desde que você descubra a causa da obesidade e atue naquela causa, né? O remédio não vai fazer milagre. Pode ser qualquer Lógico. remédio. A Isso, alimentação, ela precisa ser mudada. isso, existem médicos e médicos. Existem médicos muito bons e tem médicos que só carimbam ali a mesma receita para todo mundo, né? Então sempre observem quando vocês forem tomar alguma coisa, questionem, né, quem prescreveu, para que é aquilo, qual mecanismo aquilo vai ter no seu corpo. Você tem que saber o que você está ingerindo, né? Então a gente está falando aqui que se você precisar tomar um remédio mesmo, a gente não é contra, né? Existem situações, mas não estamos julgando ninguém. Mas a maioria das vezes nem precisa, né? O que precisa, na maioria das vezes, é você botar a sua cabeça no lugar, parar de ter pressa, né? E seguir o caminho certo. Exatamente. É isso aí. Tem uma pessoa E tam- perguntando aqui, fazendo uma pergunta sobre a água. Sandy, qual que é o papel da água no processo de emagrecimento? a água é fundamental no processo de emagrecimento, né? Eu falo para os pacientes, é o primeiro passo. Assim, sem água não existe possibilidade nenhuma do indivíduo emagrecer, né? A gente precisa se hidratar. E muitas pessoas têm muita retenção de líquido e buscam chás, diuréticos, um monte de coisa, sendo que a melhor fonte natural para promover a diurese é a água, né? É através delas que a gente remove as toxinas, é através dela que a gente faz circular muita coisa dentro do nosso organismo. Então, é fundamental, corrijam, pode ser também, né? Já a riqueza digital está sempre antenada aí nos nossos assuntos, mas pode ser também um dos motivos porque você não tem conseguido emagrecer, sim. Com certeza. Tem que ser ali fator primordial. Então, ó, um dos inimigos da perda de peso também, então, é a falta de água, né? Uma coisa tão simples aí que você já pode começar a mudar agora. Exato, exatamente. E outra coisa também, né? É importante saber, igual uma pessoa que tem problemas intestinais e ela quer começar um processo de emagrecimento. Então, por exemplo, um paciente que tem uma diarreia constante, ou um paciente que tem um intestino preso, ou que tem excesso de gases, aí a pessoa decide, não, vou fazer um processo de emagrecimento. E ela faz por conta. Provavelmente essa pessoa precise tratar aquele intestino. Então, o nosso intestino é o centro do nosso corpo, nós já sabemos disso, né? Então, a pessoa não absorve nutrientes da maneira correta, ela pode ter algum processo de alergia ou sensibilidade alimentar. E se não tratado, ela não vai ter um resultado. Ela pode até ter resultado, mas não vai ter o mesmo resultado se ela fizesse um tratamento adequado. Isso é bem importante. Com certeza. Até porque a gente produz alguns hormônios ali no intestino. A gente produz o hormônio de grelina, leptina, que são hormônios de fome e saciedade, né? Então, se você não tem essa produção adequada ali, equilibrada, com certeza vai ter uma dificuldade na perda de peso, né? Insulina também tem uma produção ali no intestino. Insulina que é um hormônio importante pra gente, né? E se ele estiver É, descontrolado, a gente também não consegue perder peso. Então, tratar o intestino é uma questão muito importante. Constipação, mesmo que você tenha ela desde que você nasceu, não é normal, tá? Porque isso eu percebo. Às vezes você fala do intestino pra pessoa, ela fala assim, não, mas tá ok, já me acostumei, eu sou assim desde sempre. Não é normal, gente. É comum. Comum é diferente do normal. Pode ser que muitas pessoas tenham, mas isso não é normal e precisa ser tratado.
E eu brinco muito com a mulherada, né? Principalmente a mulherada sofre muito mais por constipação. E eu falo, para exemplificar, para mostrar para o paciente a importância, eu falo, você já ouviu falar daquele termo enfesada? Então, é exatamente isso. É literalmente, não tem como você ter um bom humor se 80, 90% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Não tem como você modular, fazer uma modulação de componentes que vão trazer o bem-estar para você, né? Ou a serotonina é um neurotransmissor super importante, ela causa essa sensação de bem-estar. E sem o intestino funcionante, fica difícil. E aí vem a ansiedade, né? Vem estado mais depressivo. E aí a fuga sempre é o alimento. E aí a pessoa não consegue manter uma constância na dieta. Exatamente. Outro fator aqui que eu sempre observo que atrapalha muito, e esse ninguém acha que atrapalha, tá? São as receitas fit. Gente, eu já falei sobre isso no meu Instagram várias vezes. Receita fit atrapalha o emagrecimento. Polêmica. Sim, atrapalha porque as pessoas não têm controle. Elas acham que elas vão fazer uma dieta, elas já começam a pegar receita de tudo quanto é lado e querem fazer receita todos os dias e comer sem limite. E não é assim, né? A gente sabe que para perder peso a gente também precisa de restrição calórica, mesmo com os alimentos saudáveis. Então, mesmo que aquela preparação seja muito saudável, ela às vezes é muito calórica. E mesmo que ela não seja muito calórica, se você comer muito, isso vai ser muita caloria para você, né? Exatamente. É complicado. E às vezes o paciente tem vontade, né? Principalmente no começo da dieta. A paciente não se libertou ainda daquela vontade de comer doce. Então fica toda hora mandando mensagem pra gente falando: ah, posso comer um bolo da fit? Posso comer uma paçoquinha diet? Gente, o açúcar é um vício, né? Pode ser demerara, pode ser de coco. A gente recomenda alguns de melhor qualidade. Mas assim, principalmente no começo, você precisa se desvincular desse vício, né? É igual drogado mesmo, dá vontade de tacar a cabeça na parede, né? Porque é uma droga, foi comparado à cocaína, gente. Então é muito sério. Quando a gente fala fiquem sem o açúcar, tem um porquê, né? E quando você passa aí mais ou menos 5 dias, você começa a não sentir falta, né? Já começa a mudar, porque o seu organismo ele começa a se acostumar. E aí, concomitante ao tratamento que a gente passa, essa pessoa, a gente começa a suplementar nutrientes, essa pessoa começa a se equilibrar e consegue segurar melhor. Mas se começar a pegar essas receitas diet, light, fit, não dá certo. Você precisa se desprender disso. E aí, prestar atenção, por que que eu quero comer um doce, né? Exatamente. Não é que você não possa usar essas receitas, inclusive a gente até posta, mas é que tem que ter um controle sobre elas, né? Não é assim, comer à vontade. Siga um plano alimentar que a sua Nutri te passou direitinho, né? A receitinha ela pode entrar ali em determinados momentos, mas não é para você comer à vontade só porque ela tem ingredientes melhores, né? Então isso acaba atrapalhando bastante. É muito comum, esse é muito comum mesmo o pessoal fazer, né? É bem comum. Outra coisa também, né? Muita gente começa um processo de emagrecimento e a pessoa tem insônia. A pessoa não vai emagrecer, né? Então é durante o sono que nós regulamos várias secreções hormonais, é durante o sono que a gente produz melatonina, né? À noite a gente tem uma produção. A melatonina ela é importante para nossa massa magra, né? Para o nosso bem-estar. E aí, quando a pessoa não dorme por algum motivo, pode ser estresse, pode ser uma baixa de melatonina no sangue, então a gente precisa descobrir esse fator, né? O porquê que a pessoa não dorme. Aí o que acontece? Ela não vai emagrecer, porque ela começa a ter uma alta do cortisol, que é um hormônio do estresse, e esse cortisol vai aumentar a fome, então essa pessoa passa a comer mais, né? O apetite fica desregulado e aumenta também a deposição de gordura. Então, é bem comum a pessoa engordar por conta de uma insônia. E isso, ao longo do tempo, né? Isso vai se agravando. E ninguém consegue ter humor se não dorme, né? Não. E o pior da insônia é que ainda tem gente que levanta para comer à noite, de madrugada. Além de tudo isso que você falou, Exatamente. ainda tem mais esse agravante, né? Eu tenho muitos relatos assim, eu levanto porque eu preciso comer alguma coisa para voltar a dormir.
Então, você tá dando um estímulo de insulina no meio da noite ali. Comer um doce à noite, mesmo que não seja algo tão doce, uma fruta que seja, vai estar dando um estímulo de insulina e não era mais isso não era mais hora de dar esse estímulo, né? Então, vai fazer com que gere essa gordura e você ganhe peso. Então, precisa cuidar dessa parte do sono também, né? E tem várias coisas aí que dá para fazer, nutrientes que a gente coloca, chazinhos que dá para colocar também. Isso é sempre de forma individual, né? E tem gente que precisa de medicação, em alguns casos muito, muito extremos, e paciência, né? Mas precisa tratar essa questão da insônia. E às vezes é só uma modulaçãozinha no jantar, ali próximo de dormir, né? Sim. E importante, as crianças também, né? Tem uma vovozinha aqui que eu trato o neto dela e era assim, um horror, né? A mãe não conseguia dormir, era um caos porque a criança acordava a noite inteira. Então, quando a gente ajusta essa alimentação, ele tá dormindo como um anjo. E não é bruxaria, gente, é nutrição, é assim que funciona. Exatamente. É uma bênção, né? A criança dormir a noite inteira, que é a mãe é que sabe a dificuldade que é quando a criança começa a acordar à noite. Eu não tenho essa dificuldade. Graças a Deus, o meu eu coloco, ele dorme que nem uma pedra. Mas tem muita criança que acorda e acaba prejudicando a criança, o desenvolvimento dela, e a mãe também, né? Que fica ali Exato. naquela rotina doida, né? E a criança agitada, né? O sono agitado, muito pesadelo. Então, o que será que você está oferecendo para o seu filho, né? E em termos de quantidade, e em termos de qualidade. E aí, quando a gente faz alguns ajustes, dá super certo, a gente consegue excelentes resultados. Mas é importante, né, que a gente tenha uma boa qualidade, principalmente ali perto do sono. Exatamente. Finais de semana também é um grande problema, né, Santi? Nossa, um grande problema, né? Final de semana parece que vem um, não sei o que acontece. Vem o A pessoa bicho. acha que o corpo não absorve mais gordura e carboidrato e calorias. Posso comer o que eu quiser, afinal eu fiz segunda a sexta direitinha, eu mereço fazer. E aí, o que acontece? Exatamente. E geralmente quando a gente fala o final de semana que atrapalha, a gente não tá falando de uma refeição livre aí. Ah, a pessoa foi na casa de um parente e comeu a pizza do jantar no sábado. Não, não é pontual. A pessoa já começa de manhã, já acorda, já não tinha mais comido pão, já vai na padaria, já pega um saco, já come dois. Ao almoço tem feijoada, depois no jantar bebe, come pizza, e aí você pega um dia inteiro que vai estragar a semana inteira que você fez certinho, né? E em alguns casos, pessoas que a gente precisa fazer uma restrição por causa de algum problema que a pessoa tenha, uma refeição naquele caso pode estragar tudo, né? Dependendo da fase da dieta que você está. Então também não é assim, liberado para qualquer um fazer refeições livres. Depende do seu momento. E aí, por isso que a supervisão da nutricionista é tão importante. Quando a gente fala uma refeição livre, no fim de semana, não é sábado o dia inteiro livre, é uma refeição livre. Então, se você sabe que você quer sair para comer a pizza à noite com seus amigos, meu, segura durante o dia, né? Não precisa já ir na padaria tomar café da manhã, comer uma feijoada no almoço, que você já sabe que você vai sair à noite, né? Então, precisa ter essa consciência, porque causa mesmo desequilíbrio. A pessoa fica andando em círculos, né? Ela emagrece segunda a sexta, nos outros 2 dias ela engorda, porque é muito mais fácil engordar do que emagrecer. E ela recomeça a segunda, não, ou segunda eu começo. Ela começa de novo, vai chegando na sexta, perde foco e assim por diante, né? Exatamente. É importante mesmo ter um controle. Outro motivo que também é o inimigo da dieta é quando a pessoa tem aí carências nutricionais, que para mim é bem comum, né? Eu não sei você, Rafa, mas assim, ultimamente para mim tá bem difícil aquele paciente que não tem sintoma, nem sinal, sintoma relacionado à carência nutricional. Como que tá aí para É. você no consultório? Não, todo mundo, né? Todo mundo praticamente que eu atendo tá com carência de algum nutriente. Às vezes não detecta nos exames exatamente, mas no questionário que a gente faz, na nossa anamnese, com as perguntas que a gente vai fazendo, perguntas estratégicas, né? Como é que tá o cabelo, língua, gengiva, enfim. A gente acaba descobrindo aí que tá faltando várias coisas, porque é muito difícil a gente conseguir atingir com a alimentação que a gente tem hoje em dia.
né? Então, assim, mesmo que você seja uma pessoa que se alimente bem, às vezes pode ocorrer de ter uma carência nutricional, sim. Porque às vezes você não ingeriu determinado grupo de alimento ali que você não gosta, mesmo você consumindo outros vegetais. Então vai faltar alguma coisinha assim, é normal. Normal não, É, e comum. também É, e também tem a questão de que hoje a gente sabe que existem vários fatores que também podem causar carência. Então, a gente tem aí questão de agrotóxicos, né? A gente sabe que existe um problema. Às vezes a pessoa consome alface e tomate, mas o alface e tomate está lá na listinha dos mais contaminados pelos agrotóxicos, né? Ou então, o alface, as frutas, as verduras e os legumes, dependendo do cultivo, dependendo do transporte, existe uma carência maior de nutrientes, né? Ou quando tem um produtor que ele faz o esgotamento do solo, esse alimento ele vai ter menos nutrientes. Até de região para região, né? Se pegar, algum produto do Nordeste com São Paulo, é diferente, né? A qualidade nutricional. Então, às vezes, a pessoa ela já tem o hábito de comprar no lugar, aquele lugar não faz um bom armazenamento, dependendo como ela cozinha, né? A forma como ela faz a cocção daquele alimento, ela perde nutriente. E aí isso vai se somando. Então, as carências nutricionais elas vão se instalando por conta da alimentação e às vezes não é consciente. A pessoa até é bem intencionada, né? Isso. Mas também não adianta entrar naquele pensamento, ah, já que tudo tem veneno, então não faz diferença. Gente, faz diferença sim. Mesmo que você às vezes não tenha condições para comprar o orgânico, compra o outro e vai consumir do outro. Eu ainda prefiro que você coma ali um morango com veneno do que uma bolacha de morango recheado, né? Então, assim, existem muitas diferenças. Então, isso não é para desmotivar vocês de consumirem esses alimentos, é só para vocês saberem, né, que às vezes pode ocorrer essa carência de nutrientes por conta desses fatores que a Sandy explicou. E que também tá tudo bem, né? Quando o paciente vem pra gente, a gente identifica, se precisa, a gente trata por um tempo e depois o paciente segue sozinho sem esses sintomas indesejados. Isso, exatamente. Outro fator aqui mais comportamental que às vezes a gente percebe é a pessoa não conhecer a si própria, né? Ela não sabe ali o que causa, quais os gatilhos que estão causando alguns comportamentos, né, que se repetem. Então, aquela pessoa que todo dia à tarde ela quer comer um doce, ela vira e fala, mas eu não consigo ficar sem esse bolo, esse doce, eu tenho que comer isso. Tá, essa dependência, né, é um pouco complexa, né? Você tem que tentar entender qual gatilho está levando você a procurar esse tipo de alimento. Pode ser aquela questão de nutrientes que a Sandy explicou, também pode estar relacionada, mas tem a questão comportamental, não só fisiológica, né? Então, às vezes, Exatamente. é um problema no seu trabalho que está causando isso, que você talvez precise resolver, é um relacionamento, é alguma coisa que te deixa num nível de estresse muito grande e faz você recorrer àquele comportamento todos os dias. E enquanto você não tratar, né, a causa ali, vai ser muito difícil você conseguir perder esse vício, né? Exatamente. E assim, é importante que a pessoa consiga detectar o que está acontecendo, né? Então, assim, eu briguei com meu marido e aí eu vou lá e eu vou fazer uma panela de brigadeiro e vou comer sozinha. Eu vou resolver o problema com meu marido? Não. Eu vou criar outro problema, na verdade, porque esse consumo contínuo eu vou criar um diabetes. E aí fica difícil, né? Então, assim, é parar, né? E analisar, é fome realmente? Ou é a fome emocional? Que a gente já fez outra live falando bastante da fome emocional, né? E a gente não adianta você tentar tapar o sol com a peneira, né? É importante que a gente consiga superar. E não tem nada de errado, né, em você superar. As pessoas elas vão continuar querendo te sabotar, isso é fato. Às vezes, eu tenho algumas pacientes que às vezes o próprio marido vê que a mulher ela tá evoluindo no processo e aí nunca levou nada para a mulher e ia chegar com um bombom. Eu ia As falar isso. pessoas elas ficam sabotando ao tempo todo, né? E as pessoas elas sempre têm um comentário negativo que é para te fazer desistir. Teve um dia
Eu vou contar isso aqui rapidinho só para o pessoal. Eu acho que talvez alguém se identifique. Eu estava num processo de emagrecimento, estava fazendo uma dieta mais radical e eu estava num restaurante japonês. E assim, eu gosto muito de comida japonesa, né? Eu e meu marido, a gente adora. Só que, óbvio, não é uma comida pra você ficar comendo toda hora. E eu fui pela companhia naquela época, porque eu não poderia comer nada, porque eu estava no protocolo restritivo. E nós estávamos na mesa e uma moça que ela tem diabetes, ela é super obesa. Ela olhou pra mim e ela falou assim: "Ai, tadinha de você, eu tô morrendo de dó que você não vai comer". Aí eu respirei fundo porque eu não sou tadinha, né, de maneira nenhuma. Eu olhei pra ela e eu falei assim: "Tadinha? Não. Tadinha de mim quando eu estava super obesa e doente. Naquela época eu era tadinha. Hoje não. Hoje eu consigo olhar para o alimento e dizer que eu não vou comer, eu não preciso. Né? Nesse momento, para mim, não vou morrer se eu não comer. Então, tira esse discurso da sua boca, porque eu não sou tadinha". E aí ela olhou assim, ela, ai, tá bom, nossa, eu admiro você pela sua força de vontade. Eu falei, ah, que bom, melhorou seu discurso. E é isso aí, Então, né? esse negócio de se sentir coitada também, ai, coitada de mim porque eu tenho que fazer essa dieta. Não, gente, não tem coitada não. Coitada é isso que a gente falou, quando você tá cheio de problemas de saúde, né? Você seguir uma alimentação correta não é motivo de pena de si próprio, não. É motivo de orgulho, inclusive. Exatamente. E a maneira como você encara o seu processo de emagrecimento faz toda a diferença. Porque eu posso olhar para o meu processo e falar assim, eu estou me superando a cada dia. Ou eu posso olhar para esse processo, a mesma pessoa pode olhar e falar assim, ai, nossa, coitada de mim, não posso comer mais nada. Quando não é a verdade, né? A gente está tentando buscar um equilíbrio. Só que a forma como você olha para o processo vai fazer com que o seu emocional se abale e você saia do seu foco, tá? Então você tem que ter muito em mente tudo o que você quer. E você tem que tentar, as suas metas têm que estar muito bem estabelecidas para você não se desviar. Exatamente. E aí, visto tudo isso que a gente falou aqui de inimigos, né, do emagrecimento, agora a gente vai dar algumas dicas do que vocês podem fazer para mudar esse cenário, né? Não vamos falar só do problema, vamos dar a solução também. Isso mesmo. Primeira coisa é fugir do milagre, né? Tentar e nem sempre o caminho mais rápido é o caminho melhor, né? Não tem como a pessoa querer optar por algo que vai fazer mal por ela. Então prestem atenção, né? Emagrecimento, essas promessas aí, elas não existem. A gente é consistência, é mudar a alimentação, é atividade física e conseguir se manter firme todos os dias. E tentar levar com leveza, né? Porque se eu começar a achar que tá tudo ruim, né? Se eu não buscar alternativas para eu ter prazer, realmente eu não vou conseguir seguir. Exatamente. Não trabalhamos com milagres, gente. Então, Não. aqui é o caminho certo que tem que seguir. Alguma pessoa escreveu aqui: não tem como uma pessoa querer emagrecer e não se amar. É verdade, a gente não precisa esperar estar magro para começar a ter amor próprio. A gente pode se amar agora. Isso não quer dizer que você não vai se esforçar para mudar. Né? Você tem que gostar do processo. É importante que você goste do processo. Então, é importante que você coma de forma mais saudável, mas procure comer coisas que você gosta, mudar formas de preparo para a comida ficar mais gostosa, usar bastante tempero natural. É importante que você faça uma atividade física que você goste, para você amar esse processo. Porque se você fizer todo o processo odiando ele, muito difícil você vai conseguir chegar lá. Assim, muitas pessoas fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, porque querem um milagre, e elas acham que quando elas passarem pelo processo, aquilo vai ser a solução de todos os problemas da vida dela, porque, depois disso eu vou me amar. Óbvio, existe uma melhora na autoestima, mas muitas mulheres, elas não se reconhecem após um processo de bariátrica. Então, aquela pessoa que já não se amava quando ela estava acima do peso, ela tem uma grande probabilidade de não se amar. Então, o ideal é a gente resolver isso, né? E como que a gente consegue fazer isso?
O nosso autocuidado é muito importante, né? O autoconhecimento. A gente tem aqui a Simone, que é uma excelente psicóloga. Então, nós super apoiamos no tratamento com psicólogo, que é essencial. Para quem não se conhece, gente, é libertador. O pessoal ainda tem muito preconceito, infelizmente. É verdade, mas tem que deixar esses preconceitos de lado e cuidar, né? Fazer atividade física, então, ó, uma ótima solução para você também ter emoções boas ali, além de, claro, obviamente, de você perder peso até pelo gasto calórico, mas também para você se sentir melhor, né? Para diminuir um pouco o nível de ansiedade, né? Melhorar a sua produção hormonal. Então, a atividade física ela tem que estar presente. Ai, mas eu não gosto. Procura alguma coisa que você gosta e enquanto você não descobre, faça mesmo assim, seja disciplinado, tá? Então nem sempre as coisas vão ser maravilhosas no começo. E de repente, durante aí o tempo passando, você acaba gostando daquilo e não consegue mais ficar sem. Existem muitas pessoas que acabam falando depois, eu odiava fazer atividade física e agora eu sinto até falta quando eu não vou, né? Então, porque ela se acostumou, o corpo ele pede aquilo. Então comecem aí a procurar alguma coisa que vocês gostem. Uhum. E assim, existem muitas pessoas que são 8 ou 80. Ou a pessoa faz tudo muito certinho, super na linha, ou então, se ela faz um errinho, ela já errei mesmo, que vá tudo para o espaço e nunca mais volta. Então, cuidado se você é esse tipo de pessoa que é 8 ou 80, né? O ideal é a gente buscar um equilíbrio. Então, não precisa ser nada super radical e nem nada livre. O ideal, quando a gente faz, ou a gente tem um paciente, seja no grupo de emagrecimento, seja no consultório, a gente dá ferramentas para vocês conseguirem ter prazer comendo, né? Receitinhas, aí algumas formas de vocês conseguirem levar numa boa. Mas cuidado, né? Não é assim, errei e já era. Não, enfia o pé na jaca, tira, limpa, lava, né? Que a gente sempre fala e segue em frente, vida que segue. Exatamente. Fica lá chorando leite derramado. Ai, comi bolo no final, no meio da tarde. Tá bom. Segue firme, faz uma janta saudável, né? E amanhã tenta fazer tudo de novo. Comeu o bolo de novo? Volta. Sempre tentando, gente. A consistência ali. Você vai tentar até a hora que vai dar certo. Agora, se você ficar desistindo toda vez, aí não tem como mesmo, né? Tomar Exatamente. cuidado nos finais de semana, então é uma orientação bem importante para vocês anotarem aí, né? Lembrar que as refeições livres, elas têm que ser de forma esporádica, aquilo que eu já falei aquela hora, né? Você sabe que você vai, sei lá, ir num churrasco no domingo que você vai beber e vai comer muito, segura um pouquinho no sábado, né? Aí tenta fazer, tudo bem de você fazer uma receitinha aqui diferente, mas come menos, não come muito, né? Não beba refrigerante já no sábado, evita esse tipo de coisa, né? Então, se você vai comer um lanche, de repente, não precisa pegar o lanche, a batata, o refri, tenta pegar só o lanche, deixa a batata, o refri para outro dia, né? Então, tenta fazer esse equilíbrio para você conseguir chegar realmente no seu objetivo. Sim. E aí, quando eu for comer um lanche, se eu vou sair da dieta, comer saboreando, né? Comer devagar, prestar atenção no alimento, sentir o sabor. Porque não adianta nada também, hoje é minha refeição livre. Eu engulo, eu vou comer mais do que eu quero. Se você está no processo de emagrecimento, você está fazendo certinho, provavelmente você não vai conseguir comer da mesma maneira que você comia antes. Mas se você comer, tente ir mastigando devagar, porque aí você talvez não precise comer aquela batata, né? Talvez você coma nem como o lanche inteiro. E aí você está escutando o seu corpo, você está escutando a sua saciedade, isso é muito importante. Com certeza. Pessoal, mandem as dúvidas aí, a gente vai tentando responder, tá? Conforme a gente vai falando, tá? Podem escrever aí se vocês têm alguma dúvida com relação à perda de peso, se vocês têm alguma coisa na mente de vocês que acha que é inimigo da perda de peso. Então, por exemplo, eu vou citar um aqui que todo mundo fala, que a gente acabou não citando, a idade. A idade é um empecilho, Santi, para perda de peso? O que você acha? A idade, conforme a gente vai envelhecendo, pode ser um pouco mais difícil por conta daquilo que a gente falou no começo, né?
a pessoa fez um monte de coisa na vida, trocou massa muscular por tecido adiposo, né, pela gordura. E óbvio, né, com o envelhecimento, a gente tem uma queda aí da taxa metabólica basal, que é um índice que a gente usa para verificar o quanto de calorias você precisa para se manter vivo, paradinho lá, deitado na sua cama sem fazer nada, né? Então, quanto menos massa muscular eu tenho, menor vai ser a minha taxa metabólica basal. Então, e a tendência do envelhecimento é esse, a gente vai perdendo massa muscular, isso também dificulta, né? E outra coisa também, quando a mulher ela entra na menopausa, ela fica sem um hormônio, né, que é o estrógeno. Então, isso também traz uma dificuldade maior e geralmente as mulheres engordam sempre na região abdominal, por conta da falta desse hormônio. Então, é como se você tivesse que ter um cuidado maior, porque, óbvio, seu metabolismo baixou, você mudou a sua parte endócrina, né? Então, realmente fica mais difícil mesmo. Isso não quer dizer que você não vai conseguir, né? Mulheres na menopausa dá para emagrecer sim, né? Então a gente vai ter que trabalhar mudando estratégias, né? Nós temos várias estratégias que a gente usa no consultório com as pessoas na fase de perda de peso. Então não é a mesma dieta. Muitas vezes até sim, vai ficar na mesma dieta alguns meses, mas não é a vida inteira na mesma dieta. Essa dieta na maioria das vezes, ela precisa ser ajustada. E tem outras estratégias que a gente acaba utilizando. A gente trabalha, assim, com low carb, um jejum intermitente. Enfim, são inúmeras possibilidades. Mas isso não quer dizer que toda dieta sirva para você. Então, a low carb a gente até gosta, mas a gente não usa para todo mundo, né? Existem situações que a gente gosta de utilizar um protocolo, né? O jejum, por exemplo, se a pessoa for muito compulsiva, ela não vai se dar bem com o jejum intermitente, né? Então, assim, existem casos e casos. Essas estratégias elas podem ser modificadas para o seu emagrecimento acontecer, não ficar naquele efeitinho platô. Exatamente. Tem gente que não consegue ficar sem tomar café da manhã. Essa pessoa, você colocar um jejum para ela logo cedo, não vai dar certo, né? E a dieta, ela tem que ser personalizada, de acordo com a sua rotina. Então, quando a gente faz a dieta, a gente já tem um histórico do paciente, que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, que horas é o almoço, que horas é o jantar. Porque assim, se o paciente só consegue almoçar 14 horas, por que eu vou colocar um almoço ao meio-dia, se ele não chegou em casa, enfim. A dieta ela tem que ser realizável, ela tem que ser alcançável. Então, isso é feito com uma análise do paciente mesmo, né? A gente consegue fazer isso no individual. Exatamente. E além, né, dessa consulta individual que a gente também tem o nosso grupo de emagrecimento, né? Nosso programa de emagrecimento, que foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente tem um programa de emagrecimento, qual a gente ajuda vocês nessas questões comportamentais, né? Dá estratégias, ferramentas que vocês podem utilizar para sair desse efeito platô, né? Ou sair do lugar mesmo, se organizar melhor, conseguir ter mais consistência na mudança de hábito. É muito legal, né? As meninas têm bastante resultado. É verdade. Nossa, tem sido muito gostoso, tanto para os participantes como para a gente também, né? O pessoal gosta bastante e a gente, assim, pega um carinho especial por cada um que tá lá no grupo, porque é um mês, né, aguentando duas nutris, pensem, duas nutris monitorando. E aí o pessoal manda fotos de atividade física. Existe um grupo de desafios diários, onde a gente desafia os participantes a mudar, né, a implementar mudanças na vida. E além desse grupo de desafios diários, a gente também tem 4 encontros online. Então, nesses encontros, a gente ensina, são aulas mesmo, onde a gente fala tudo sobre emagrecimento. Como facilitar o dia a dia na cozinha, como cozinhar, quais os temperos utilizar, como fazer planejamento, como congelar, como facilitar como que eu vou armazenar na minha geladeira, né? Então, assim, é muita informação. O pessoal gosta bastante. Tem aulas de culinária online que a gente está fazendo agora.
só tá aumentando aí o conteúdo, né? Exatamente. Cada vez que a gente faz, a gente vai colocando uma coisa a mais. E o treino também, né? Tem a Mayara que coloca os treinos semanais lá no, né, pro pessoal se motivar, porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Então tá bem interessante o nosso programa. Tem o link de inscrição lá na nossa bio. Tem todas as informações. Se vocês ficarem com dúvidas também, podem procurar a gente que a gente vai respondendo, tá? É isso aí. E também a gente, lá no programa, o pessoal gostou tanto da primeira turma que pediu para a gente fazer o grupo de manutenção. E aí, nesse grupo de manutenção, aí a gente já faz um acompanhamento individualizado, com cardápio, tudo certinho. E a gente também faz o grupo de desafios e os 2 encontros online. Então, essas mulheres, né? A maioria é mulher. Acho que o grupo a gente Mas é teve o mulher. quê? 2 homens, né? É isso. Mas a mulherada lá adora. A gente passa dicas diárias no grupo 2 e também 2 encontros. Então a gente tem uma outra abordagem, né? Outros assuntos. Mas pessoal que gosta, principalmente que falta criatividade, é muita ideia que a gente coloca lá. Então o pessoal gosta bastante. É bom que a gente até aprende receita com elas também, né? Teve várias receitinhas que elas foram colocando que a gente aprendeu. É um aprendizado mútuo, né? Enriquece bastante. Exatamente. E até profissionalmente, né? Essa troca pra gente é muito gratificante. É algo que motiva a gente a continuar. E o pessoal pediu mais live. E a princípio a gente só ia fazer uma vez mesmo, né? Mas aqui estamos. Já é o terceiro mês de programação de aulas, né? De lives. E daqui para frente vamos preparando cada vez mais conteúdos. Exatamente. E aí temos aqui hoje, né, que fala a nossa palavra-chave, a senha de hoje, né? Quem ficou até o final. Quem estava com a gente ontem já sabe por que que a gente está falando cada dia uma senha. Por que, Santi? Explica para elas. Para eles, né? Bom, para eles, é. Pessoal, a cada dia nós estamos passando uma senha, né? Na verdade, é uma palavra. Nós vamos formar uma frase. São 3 dias de aulas gratuitas, então são 3 senhas diferentes. E aí vocês vão mandando pra gente, ou diariamente, ou pode mandar tudo no último dia, né? Que vai ser amanhã. E aí a gente vai. Essas pessoas que mandarem vão ganhar uma mentoria gratuita com a gente, tá? Se muita gente mandar, a gente vai sortear 10 pessoas. Porque daí a gente também não dá conta de dar mentoria para todo mundo. Mas eu acho que bastante gente mandou ontem. Eu acho que vai ter que rolar um sorteio, né, Rafa? Sim, sim, talvez sim, mas mandem, tá? Mandem que aí no amanhã a gente verifica direitinho quantas pessoas mandaram e a gente avisa vocês, tá? Podem ficar tranquilos. É isso aí. Então, a gente vai premiar vocês e aí vai ser uma mentoria de meia hora mais ou menos com a gente e a gente vai ajudar cada uma individualmente a mostrar os aspectos que vocês podem melhorar e aí a gente vai ter uma conversa muito gostosa com vocês, né? E aí pode ser tanto comigo como com a Rafa e depende o que o destino reservar. Tudo acontece do jeito que tem que ser, da maneira Exatamente. certa, né? E Exatamente. aí, além disso, também nós colocamos um super desafio ontem para quem está acompanhando as nossas lives. Nós pedimos para vocês ou postarem uma foto no Insta, ou postarem, pode ser no própria página do Instagram, ou pode fazer um story, ou falando sobre a nossa live, ou chamando alguma amiga para assistir a live de amanhã, ou, sei lá, um print, qualquer coisa. Vocês postando atividade física, colocando algum conhecimento que a gente passou aqui, que vocês colocaram em prática. Enfim, vocês podem fazer a postagem que vocês quiserem. Só não esqueçam de marcar a gente. Todo mundo que fizer essa postagem e marcar a gente, conta pra eles o que vai ter de bom aí, Rafa. Bom, vocês vão ganhar um super presente. Ah, explica você melhor, vai. Você detalha melhor esse presente aí que a gente vai dar pra eles. Bom, a gente também vai anotando, né, quem vai mandar aqui pra gente. E aí,
quem mandar vai concorrer a um super VIP para o nosso grupo de emagrecimento. Então, nós vamos sortear uma pessoa, vai ser uma pessoa que vai entrar totalmente gratuitamente no nosso grupo de emagrecimento. Mas para isso, postem, mandem vídeos, stories, o que vocês quiserem. Façam aí, marquem a gente e nós vamos sortear uma pessoa para participar com a gente. E aí essa pessoa vai ficar um mês inteiro com 2 nutris. Exatamente. Lembrando que o mês passado a gente fez também, né? Um sorteio foi até de forma diferente, foi no feed. E as 2 pessoas que participaram tiveram um resultado muito bom. As ganhadoras aí do sorteio tiveram um resultado muito bom. Tanto que elas até se inscreveram agora pro segundo grupo, né? Porque elas ficaram super contentes aí com o resultado. A Edma tava aqui até. A Edma tá aqui online com a gente. E ela ganhou o nosso sorteio do mês passado. Então foi muito proveitoso para ela. Então vocês, às vezes, que estão com um pouco de dificuldade financeira, aí, ó, uma oportunidade para vocês conseguirem entrar no nosso programa. Exatamente. E a última novidade, pessoal, nós agora fechamos uma parceria com 2 pessoas maravilhosas, né? 2 empresas maravilhosas, que é a Let It Go, é um perfil que tem no Instagram, onde eles fazem, você pode anunciar semijoias lá, bijuterias, mas tem que ser de grifes, né? Então, a pessoa anuncia lá Pandora, é um Instagram de desapegos. E também a Off-White, eles mandaram um presente pra gente e nós vamos sortear esse presente para vocês. Então, confere no nosso perfil ou no meu da Rafa, a gente vai deixar surpresa, fiquem de olho, que a gente vai postar essa promoção. E, gente, é lindo o que eles mandaram pra gente. Eu mesma quero participar. Se for no da Rafa, eu vou lá colocar meu nome. Eu já queria fazer marmelada, né? Não, realmente, gente, é muito bonito, de muito bom gosto. Depois a gente mostra pra vocês. Então, fiquem atentos aí no nosso perfil que a gente já vai colocar nos próximos dias. É que é muita coisa, né? A gente tá cuidando, essa semana a gente cuidou de 3 grupos. Então, imaginem só a loucura que foi. Um dos nossos grupos chegou a bater mais de 200 pessoas. Então, assim, e as pessoas às vezes mandam dúvidas dentro do grupo, mandam dúvidas fora do grupo. Então, tá bem puxado. Então, é bastante informação aqui. Mas fiquem com a gente, acompanhem direitinho. A nossa senha de hoje é a palavra mudar. Anotem aí. Se vocês quiserem já mandar ou no WhatsApp da gente ou por direct, podem mandar, tá? Então, a de ontem, quem estava ontem já sabe. Quem não estava, vai lá no meu feed, que tá salvo no GTV. Tem no YouTube, se você quiser, a gente passa o link, tá? E passa essas 3 palavras amanhã pra gente. É isso aí, pessoal. E participem, gente. Ó, são as nutris muito generosas, né? Pelo amor de Deus. Só que a gente não é tão boazinha assim na dieta. Aí é outra história, né? Mas a gente tem que ser um pouquinho sargentão para que vocês consigam um bom objetivo, que é importante, né? Exatamente. Gente, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Amanhã às 16 horas, é mais cedo, porque é sábado, né? Então, sábado as pessoas não querem ficar vendo live de alimentação à noite. Elas querem, sei lá, ver um filme na Netflix, fazer uma programação diferente. Então, por isso que a gente coloca um pouquinho mais cedo. Isso. E amanhã, do que é o tema da live, né? Para quem não... a gente não postou ainda, mas amanhã a live vai ser muito legal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre coisas que parecem saudável, mas não são. Então a live de amanhã tá muito legal, assim, tem bastante informação que o pessoal nem imagina, né? Que será que muito legal. Será que tem cara de saudável e não é? Muita coisa. Pegadinha, né? Pegadinha as pegadinhas. E é absurdo, assim, a quantidade de coisas que o pessoal é enganado, né? Então a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Exatamente, um tema muito, muito legal. Tô ansiosa para amanhã, tá, gente? Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês, um beijão. Gente, brigadão, super beijo e aproveitem a sexta-feira de vocês com juízo. Beijão, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.